Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Eletrobras, a ELET3, pregão desta segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer a opção aí de se inscrever gratuitamente no canal. Clica nela e lembra de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você sempre seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Que tipo de conteúdo? Análises diárias, como análise de fechamento, radar do mercado entrada ao vivo durante o pregão a partir das 10h45, análises especiais como esta aqui e também vídeos de aprendizado, inclusive o último sobre True Range. Falando então aqui da análise especial, vou usar a análise técnica, que é a minha especialização, para fazer uma avaliação geral da Eletrobras, da ELET3, focando em olhar para o longo prazo ou até o curto prazo, por meio das periodicidades de anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, que o diário seria ali o curto prazo. No gráfico anual, o que a gente tem aqui na ELET3 é uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Então tá aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Esse ponto aqui é mais alto do que esse aqui, e esse aqui é mais alto do que esse fundo aqui, ó, esse retorno do preço. Então, um cenário aí de tendência de alta. Está dentro de um ano bem positivo, com alta já de 55,77%, mesmo passando agora por um processo de correção que a gente dá para ver por essa sombra superior, ou seja, o preço chegou aqui nesse ponto e está recuando. Mas dentro de um contexto, vou pegar até esse aqui como exemplo, dentro de um contexto de movimento de alta no gráfico anual, o que fica interessante é quando o mercado resolver recuar, às vezes até esse ano aqui foi um ano negativo, tende a gerar oportunidade através de sinalizações de alta, num prazo inferior, por exemplo, gráfico mensal. Ou seja, se a perspectiva gerada aqui é para cima, se a tendência é de alta, se está dentro de um movimento de alta, então fica interessante buscar oportunidades de entrada, principalmente quando houver um recuo do preço. Porque se você entrou comprando aqui nesse rompimento, você teve aqui, vou até colocar agora no gráfico quadrimestral, que a gente dá para ver também aqui que está dentro de uma tendência de alta. Então, se entrou comprando aqui nesse rompimento, o que é que aconteceu? Você entrou aqui, por exemplo, com 100 mil reais, você viu seu capital reduzir em mais de 50% em um curto espaço de tempo. Então, ou seja, existem esses processos de expansão e correção do preço. E aqui houve uma correção, no caso da ELET3, que gerou uma expansão novamente aqui, volta para baixo, gera mais uma expansão e o ativo, enfim, está dentro de uma tendência de alta. Resumidamente, é isso aqui, a tendência de alta. Logo, movimentações para baixo, seja aqui nessa periodicidade quadrimestral ou numa periodicidade inferior, como por exemplo um gráfico mensal, pensando com o foco em longo prazo, são as oportunidades, são os momentos mais interessantes para se buscar entrada para compra de longo prazo, ou seja, buscar colocar ações na carteira de longo prazo. Porque aqui, quando você tem um movimento mais longo para cima, colocaria menos capital, porque não dá para saber se o preço vai parar aqui ou se vai continuar subindo. O fato que dá para saber é que a relação risco-ganho ou risco-retorno já não é das mais interessantes quando já tenho todo um movimento de expansão aqui para cima. Então, colocaria no mínimo menos capital. E colocaria mais capital quando o ativo fizer um recuo maior. No caso do gráfico quadrimestral da ELET3, um dos pontos de suporte mais relevante no gráfico aqui, no preço, no topo anterior, seria R$ 25,50. Essa região de R$ 25,50, topo ali anterior R$ 23,00 e aqui uma região mais testada por volta dos R$ 21,76. Se eu colocar aqui o FIBO em cima desse último movimento de alta aqui, ó, a gente teria ali uma retração de 38,2% desse movimento de subida na faixa dos 27,72. Mas Dalton, vai chegar então os 27,72, ninguém sabe com certeza se vai voltar aqui. O que a gente pode fazer é, dentro de um contexto, de uma leitura que você identifica que o cenário é de tendência de alta, o que dá para se planejar é identificar pontos importantes, avaliar o movimento contrário do preço, por exemplo, movimento de baixa, para verificar se aqui vai ser um ponto mais interessante ou se é mais acima através de periodicidades inferiores. Mas o que dá para se ter nesse momento na ELET3 é que a tendência de alta no longo prazo está dentro do movimento de alta no gráfico anual, está dentro também de um pivô, de uma tendência de alta, pivô de alta aqui no gráfico
quadrimestral, e agora passando por um processo de correção que já está caindo aí 8,21% nesse quadrimestre aqui, nesse período aí de em torno de 80 dias. Chama quadrimestre, mas é um gráfico aí de 80 dias. No gráfico mensal, temos suportes mais importantes antes daquele que eu comentei lá na faixa abaixo dos R$28. Temos aqui um suporte que está sendo testado nesse momento, praticamente, né? Aqui uma região por volta de 36 e 46, onde ficou aqui uns 4 meses batendo nesse patamar, ó, batendo aqui nessa faixa de preço. E agora está voltando nessa região. Só que se a gente observar aqui, ó, fez um movimento de subida, aí faz ali o chamado do recuo, que eu já comentei, fez o recuo, gerou sinalização para cima, possibilidade de se estar mais comprado, ou seja, num movimento de recuo aqui, buscar melhor as entradas do que lá na parte superior, do que comprar aqui na parte superior, comprar menos aqui e buscar a entrada mais abaixo. No caso agora dela, da ELET3, a gente tem aqui o papel pegando o último movimento de subida, está se aproximando não só da região dos R$36, por volta dos 36,46, como também de uma retração de 61,8% do movimento de subida, que é uma retração extremamente importante do Fibonacci. Então é uma retração onde o preço pode parar de cair e gerar uma nova sinalização para cima no gráfico mensal. Ou seja, pode ser um ponto ali onde eu vou colocar um pouco mais de capital no ativo na faixa dos 36,46, um dos pontos, ou mesmo aqui na faixa dos 35,94. Então, Dalton, mas se continuar caindo, também posso colocar um pouco mais abaixo, chegando na média móvel exponencial de 13 períodos, também é outro ponto que poderia colocar capital nesse ativo. O fato é que para que ela mude a tendência de alta de prazo maior no mensal, visto principalmente pelo gráfico mensal, a ELET3 teria que voltar para baixo dos R$30,10, ou seja, voltar para baixo da mínima aqui deste fundo, o último fundo ascendente, o último fundo que disparou o movimento de expansão do preço. Então temos uma sinalização de baixa que foi deixada no mês passado, chamado engolfo de baixa, um padrão de reversão dos candles que representa a mudança de um movimento de alta para um movimento de baixa. Tem até um vídeo de aprendizado aqui no canal para que você possa entender melhor sobre esse padrão. Tendo mais esse mês e mais um próximo mês, não necessariamente de baixa, mas a partir de um próximo mês já ficaria muito atento para se buscar operações de reversão desse movimento de baixa para um movimento de alta. Ou seja, se for para aguardar um sinal de subida, aguardaria pelo menos mais o próximo mês, mês de novembro ao mês de dezembro, para buscar entradas através de sinalização de alta. Para buscar entrada no preço, pode acontecer já no decorrer deste mês de outubro aqui, nesse retorno nessa faixa dos 36,46, outro suporte seria na faixa dos R$ 32,70 e a mínima mesmo aqui a região por volta dos R$ 30. Indo para o gráfico semanal, até pegando aqui, se a gente pegasse aqui a projeção de alta, não só nesse pivô aqui, fazendo projeção alternada, se a gente fizer uma projeção alternada, nem atingiu a primeira projeção que seria nos R$ 57,00, ou seja, nessa projeção, o mercado trazendo o preço aqui em cima seria uma alta de 54%. A outra, se você busca assim, eu vou fazer uma seguinte operação, vou entrar comprando aqui por volta dos 36,80, 36,46. Se der errado, eu vou perder aqui por volta dos 18% do capital que eu colocar. E se der certo, eu vou buscar aqui uma alta em torno de 55% ou mais. Então é uma relação risco-retorno mais interessante, como eu acabei de falar logo no início dessa análise. Então essa é uma das formas para se buscar operações aí de prazo maior. No gráfico semanal, o que a gente dá para perceber, pelo menos na minha avaliação, o ativo já não está mais em tendência de alta, porque ele fez um movimento até aqui em cima, o preço voltou aqui embaixo, vai lá em cima novamente e na sequência vem e perde essa mínima de fundo anterior, ou seja, quebrou uma sequência de fundos ascendentes, mas está chegando num patamar que é relevante em termos de suporte no gráfico semanal, 36,94, já está até abaixo. Então, de 36,94 até o suporte que eu comentei no mensal, por volta de 36,46, é uma região importante para ficar atento, por exemplo, num gráfico de menor periodicidade, na possibilidade até de arriscar a operação contra a tendência, tentando pegar um repique de alta de curto prazo ou mesmo de médio prazo, ou seja, você está tentando pegar o quê? Algum retorno do preço pelo gráfico semanal ou pelo gráfico diário. Quando fala pelo gráfico semanal, você vai ficar algumas semanas posicionado. Se falar pelo gráfico diário, você ficar alguns dias posicionados. Abaixo dessa região dos 36,94, aqui no gráfico semanal, o próximo nível de suporte tem vários, né? Mas ali vai ficar mais em torno dos 35,97. Tem aqui em 36,94, tem aqui um topo anterior na casa dos 36,88, tem essa máxima aqui em 37,15. Enfim, e fica mais relevante ainda, quanto mais aqui para dentro, mais toques vão ter
nesta faixa de preço por volta dos R$ 36. Então, um nível que pode também ficar atento para guardar algum sinal de alta. Em vez de entrar comprando o preço caindo, que não dá para saber quando vai parar de cair, dá para guardar alguma sinalização de alta. E essa sinalização de alta pode acontecer no gráfico semanal através uma das sinalizações de alta, uma delas, né? Ou um candle de reversão, que também é uma sinalização de alta, ou uma superação da máxima de uma semana anterior. Então, seria uma sinalização aí positiva no caso da ELET3, que está dentro aí de um processo, uma tendência indefinida de médio prazo, no curto prazo a tendência de baixo. Ou seja, quando entra no processo de correção da tendência de alta de prazo maior, a tendência de prazo menor tende a mudar ou para indefinida ou para baixa mesmo. Prazo menor seria no gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário. Mas o fato é que é bom ficar atento na região de suporte que ela vai se aproximando, a ELET3, que pode trazer oportunidades, seja de curto prazo ou mesmo para se colocar essa ação na carteira de prazo maior. Então aqui nós temos no gráfico qual o próximo suporte, né? Além dos R$ 36, aí teria um patamar de R$ 34,73 e a mínima desse fundo aqui na casa dos R$ 32,84. O desafio importante para a ELET3 seria retornar para cima dessa região aqui. Se eu traçar uma linha ali, ó, aqui nesse patamar, a gente pode ver que aqui virou uma resistência, aqui passou a funcionar como suporte e aqui agora a média já tende a ficar batendo em cima dessa região, ficar abaixo desse patamar. Ou seja, se o preço conseguir retornar, fechar uma semana para cima dessa região aí, em torno de R$ 39,82 a R$ 40 número redondo, que também funciona como patamar de resistência, seria o sinal um pouco mais relevante por parte dos compradores para se ter um novo movimento de alta um pouco maior para a ação e, consequentemente, proporcionar um cenário mais para se estar comprado em ELET3, pensando no médio prazo ou mesmo no prazo maior. ELET3 no gráfico diário, nós temos o ativo em tendência de baixa com topos e fundos descendentes, bateu aqui no patamar de antigo suporte, que foi perdido e veio forte para baixo. Perdeu aqui mais um suporte, que foi essa mínima, bateu de novo nesse suporte que foi perdido, que também aqui tinha virado um suporte, e volta a cair. Pregão de hoje já com queda superior a 5%. Então o ativo segue em tendência de baixa. Para que ela anule essa tendência de baixa, comece a gerar alguma sinalização de força por parte dos compradores, no curto prazo essa ação teria que voltar para cima dessa região de gap, que é basicamente ela voltar para cima de um primeiro patamar ali em torno dos 39,30, colocando uma região um pouco mais relevante, né, que é o patamar que ela chegou aqui, e melhor ainda se ela voltar para cima da região dos R$ 40. E aí seria um cenário um pouco mais relevante de força por parte dos compradores. E o suporte, se eu der um zoom menos, por toda aquela região de suporte que eu já citei nos prazos acima, de 35, na faixa dos R$ 36, um pouco acima dos 36, R$ 36,94, R$ 36,46, R$ 36 número redondo, dá para olhar aqui para trás num zoom menos no gráfico diário e verificar que são vários topos anteriores, que tende a chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, você pode entender melhor o que é essa mudança de polaridade. E é uma região para ficar atento. Se ela se afastar um pouco mais da média móvel de 13 períodos e proporcionar algum sinal de alta aqui no gráfico diário, superação da máxima do candle anterior, da sessão anterior, do dia anterior, ou seja, quebrar a sequência de máximas descendentes, seria a alternativa de se buscar alguma compra contra a tendência, sendo para um perfil mais arrojado, tentando pegar um repique de alta sem exigir muito para cima. Então, dependendo do desenrolar da operação, daria até para conduzir uma parte da operação ou toda a operação para um prazo um pouco maior. Mas essa seria uma das primeiras alternativas de se buscar uma entrada. Aqui no gráfico diário, o suporte mais próximo nesse momento na faixa dos 36,48, que vai coincidir com o gráfico mensal. Abaixo disso tem um gap de alta aqui em aberto, na faixa dos R$ 35,20. Depois disso tem outro gap aqui na casa dos R$ 34,10. Então tem uma sequência aqui de suportes pela frente. A ELET3, a cada nível que ela chegar, dá para avaliar a possibilidade de, a cada nível de suporte que ela chegar, principalmente que coincida com os gráficos acima, para avaliar a possibilidade de compra, até mesmo contra a tendência do gráfico diário. Para retomar a tendência do gráfico diário, precisa fazer o quê? Precisa gerar um retorno do preço para cima aqui de pelo menos de uma zona de resistência, para depois proporcionar um fundo ascendente, que seria algo mais relevante, aí sim confirma uma nova tendência de alta ao gerar o pivô de alta no gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção nessa análise especial. Eu desejo a todos aí um ótimo
dia, vamos dizer assim, né? Que é um ótimo dia e ótimos negócios aqui no pregão desta segunda-feira, dia 7 de outubro. Lembre-se de deixar seu like nessa análise especial, se inscreva no canal e até a próxima.